Nós vamos falar um pouquinho então sobre realmente como é o funcionamento dessa junção neuromuscular. Vamos prestar atenção. É muito simples, é muito interessante também, mas a gente tem que prestar atenção então. Então vamos imaginar que nós vamos movimentar um braço do nosso membro superior, o nosso bíceps braquial, o bíceps. Para isso, nós temos que pensar em movimentar ele. Vamos fazer uma flexão do antebraço, né? Para a gente fazer isso, nós sabemos que saem informações de uma região do nosso córtex, no nosso cérebro especial, chamada de córtex motor. E essas informações elas descem até o nível medular, até a medula espinhal. Na medula espinhal, essas informações saem da medula por meio de um nervo, e esse nervo vai enviar suas fibras até as fibras musculares do nosso bíceps braquial. Então, essas fibras musculares que vão inervar o bíceps braquial vão acabar dessa forma aqui, como essas terminações nervosas que a gente está vendo aqui, essa terminação nervosa que a gente está vendo aqui. Tudo bem? Bem, então o potencial de ação, ou o impulso nervoso, ele vem descendo nessa direção, vindas lá das nossas áreas corticais e da medula espinhal. Então, ele tem essa direção. Quando esse potencial de ação que vem descendo, ele chega nessa região, observem que aqui nessa terminação nervosa, nós temos esses canaizinhos aqui. Esses canaizinhos são canais iônicos de cálcio, voltagem independente. O que quer dizer canais voltagem independentes? São canais que necessitam da modificação da voltagem da membrana celular para que eles mudem suas conformações espaciais, ou seja, para que eles se abram e permitem o influxo de íons de cálcio para o interior dessa terminação nervosa livre. Né? Então, ele é um canal que precisa que haja um potencial de ação, que haja uma variação da diferença de potencial do meio externo e do meio interno nessa membrana da terminação nervosa do sistema nervoso central. Tudo bem? Então, esse canal, com essa diferença de potencial, ele consegue se abrir. Quando ele se abre, há um grande influxo de cálcio do líquido extracelular para o interior dessa terminação nervosa. E aí nós vamos então, como essa setinha de número 2 indica, haverá a entrada de cálcio extracelular para o interior dessa terminação nervosa. Bem, o que esse cálcio vai fazer no interior dessa terminação nervosa? Ele vai se fundir a essas vesículas aqui, que estão cheias de neurotransmissores. Como eu disse a vocês, esses neurotransmissores da nossa junção neuromuscular é a acetilcolina. Então aqui a gente pode observar as vesículas com a acetilcolina. O neurotransmissor então da junção neuromuscular é a acetilcolina. Quando o cálcio ele entra no interior dessa terminação nervosa, ele promove um processo de fusão dessas vesículas de acetilcolina com a parede dessa terminação nervosa pré-sináptica. Então, as nossas vesículas elas vêm e se fundem à parede, liberando o neurotransmissor aqui na fenda sináptica. Olha aí, temos a acetilcolina agora na fenda sináptica. Então, nós precisamos do potencial de ação, chegando até essa fibra pré-sináptica. Esse potencial de ação ele permite a abertura desses canais de cálcio e voltagem independentes, que permite o influxo de cálcio para o interior dessa terminação nervosa. E esse cálcio no interior dessa terminação nervosa, por mecanismos não muito bem explicados ainda, irão fazer com que haja uma fusão dessas vesículas de acetilcolina na parede dessa fibra pré-sináptica, liberando essa acetilcolina na fenda sináptica da junção neuromuscular. Tudo bem? Bem, agora essa acetilcolina ela vai agir aqui na placa motora. Ela vai agir justamente nesses canaizinhos que compõem a placa motora. Tá? Esses canais que compõem a placa motora são canais de cálcio, são canais de sódio, canais de potássio, que são quimiodependentes, ou seja, dependentes de substâncias químicas. Sendo que a substância química que vai se ligar aí é a acetilcolina. Quando a acetilcolina se liga aí nesses canaizinhos, elas causam uma abertura desse canal, uma mudança conformacional tridimensional nesse canal, permitindo a abertura desse canal. Quando esse canal ele se abre, o que vai acontecer é que vai haver um grande influxo de íons de sódio para o interior dessa fibra muscular e uma grande saída de íons de potássio do interior dessa fibra muscular, o que normalmente ocorre durante uma despolarização de uma célula. Tudo bem? A partir disso, nós vamos ter a criação, então, agora, com essa entrada de sódio e saída de potássio, de um potencial de placa motora. A gente não chama de potencial de ação.
No caso da fibra muscular estriada esquelética, isso é especial, porque só acontece aí nessa região da placa motora. Então a gente chama de potencial de placa motora, que é um potencial que realmente é formado só nessa região da placa motora. É claro que esse potencial ele consegue se deslocar ao longo do sarcolema, ao longo dessa fibra muscular, tá? Permitindo assim a despolarização desse sarcolema. E aí, posteriormente, a gente vai ver como isso vai continuar sendo importante para os processos de contração muscular. O mais importante é vocês saberem que a acetilcolina, se ligando a esses canais nicotínicos, o que são canais nicotínicos? São canais dependentes de acetilcolina. Então, são canais quimiodependentes, dependentes de acetilcolina, são chamados de canais nicotínicos, tá? E que dependem da acetilcolina para eles se abrirem. Quando eles se abrem, há uma grande entrada de sódio, uma grande saída de potássio e acontece a formação de um potencial de placa motora. Esse potencial de placa motora formado irá causar uma despolarização dessas fibras musculares, o que levará à contração dessa musculatura estriada esquelética. Tudo bem? Eu preciso fazer com vocês, eu preciso chamar a atenção de vocês a uma enzima muito importante que existe nessas regiões da junção neuromuscular. Essa enzima é a enzima acetilcolinesterase. Essa acetilcolinesterase é uma enzima que capta, que retira essa acetilcolina da fenda sináptica e coloca essa acetilcolina de volta à fibra pré-sináptica, aos neurônios, às terminações neuronais, aos axônios. Tudo bem? Então, essa acetilcolinesterase ela é responsável por retirar a acetilcolina da fenda sináptica e colocar essa acetilcolina novamente nos nossos axônios, nas nossas terminações nervosas. Qual que é a importância disso, pessoal? Ora, a importância disso de retirar a acetilcolina. Se eu retiro a acetilcolina, o meu canal iônico ele se fechará. Se meu canal iônico ele se fecha, o que vai acontecer? Vai acontecer um processo em que não vai haver mais a despolarização da placa motora, ou seja, não temos mais o potencial de ação da placa motora, tudo bem? Se não tem mais o potencial de ação da placa motora, pessoal, o que vai acontecer é que nós não temos mais a contração daquele determinado músculo, tudo bem? Então, basicamente, vamos revisar o que a gente viu. Nós vimos que o potencial de ação, que parte lá do córtex motor, passa pela medula espinhal e chega até o nosso axônio, essa terminação do nosso neurônio. Esse potencial de ação ele chega ali na região próxima à fenda sináptica, né, que vem do sistema nervoso, e permite a abertura de canais de cálcio e voltagem independentes. Esses canais eles dependem de modificação da DDP, modificação da voltagem da membrana desse neurônio para que eles abram. Quando eles abrem, vai haver um grande influxo de cálcio para o interior dessa terminação nervosa. Esse influxo de cálcio permite com que haja a fusão das vesículas de acetilcolina na parede dessa terminação pré-sináptica. Vai haver a liberação de acetilcolina na fenda sináptica. Essa acetilcolina ela vai se ligar a canais iônicos quimiodependentes que existem em uma região especial da placa motora, né? E esses canais iônicos, que dependem da acetilcolina, quando a acetilcolina se liga a esses canais iônicos, eles se abrem, permitindo uma grande entrada de íons de sódio e uma grande saída de íons de potássio. Isso causa uma despolarização na placa motora, que vai percorrer a nossa fibra muscular estriada esquelética, promovendo assim a contração das fibras de contração do nosso músculo, promovendo então a contração muscular. Tudo bem? Lembrando que eu falei sobre a acetilcolinesterase, e essa acetilcolinesterase, né, ela é importante para retirar a acetilcolina da nossa fenda sináptica, tudo bem? Ela é importante, então, para retirar a acetilcolina dessa fenda sináptica. Olha que interessante, existem algumas substâncias, tá, que podem interromper esses eventos da junção neuromuscular. Vou citar dois, o Botox e o Curare. O Botox, toxina botulínica, né, muito famosa e que todos nós conhecemos, né, produzida pelo Clostridium botulinum, é utilizado para paralisia de músculos. Como que o Botox age? O Botox, por um mecanismo, ele consegue impedir a saída da acetilcolina para a fenda sináptica. Dessa forma, nós não temos acetilcolina na fenda sináptica. Ora, se não tem acetilcolina na fenda sináptica, não tem contração muscular. Simples assim. O mecanismo vocês já entendem. Ora, agora vamos imaginar o curare. O curare ele é derivado de uma planta lá na Amazônia. A gente consegue fazer então um fármaco chamado de curare. E esse curare ele consegue se ligar lá no canalzinho
em que a acetilcolina iria se ligar. Então ele compete de forma, ele inibe de forma competitiva a acetilcolina. Ele se liga lá no canal, nos canaizinhos da placa motora, onde a acetilcolina deveria se ligar, impedindo assim os processos de contração muscular. Tudo bem, pessoal? Essa é a junção neuromuscular. Esse é o primeiro evento que vocês têm que saber para entender os processos de contração muscular das nossas fibras estriadas esqueléticas. A próxima aula que nós vamos gravar vai ser para a gente continuar entendendo todo o processo de contração muscular dessas fibras estriadas esqueléticas, depois da musculatura lisa e depois da musculatura cardíaca, quando a gente chegar na aula de cardio. Tudo bem? Então, até mais. E qualquer dúvida, por favor, enviem nos comentários.